A graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, amados irmãos? Muito bem-vindos em nosso canal Luciana Belasco e o nosso canal secundário Estrela Águia. Não deixe de se inscrever em nosso canal, já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Comente, é muito importante o seu engajamento, pois hoje é o estudo da pré-existência, a sexta aula. Vamos falar a respeito do verdadeiro pecado de Adão e Eva. Muitos têm esta dúvida. Você sabe qual foi o pecado deles? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Em Gênesis, no capítulo 4, fala que Adão teve relações sexuais com Eva e assim nasce Caim. Mas ela continua gerando Abel. Então, Abel e Caim são gêmeos de pais diferentes. Fala o seguinte, em Gênesis 4, verso 1 e 2. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Vale lembrar que a palavra coabitar está como conhecer do hebraico iada. Veja só, iada, conhecer, aprender, descobrir, distinguir, saber por experiência e reconhecer. Este conhecer advém do conhecimento do bem e do mal. É ter a noção, ou seja, neste momento, Adão conhece Eva, conhece a sua nudez. Acreditamos, temos estudado que antes eles estavam ali multiplicando, mas sem malícia. Após conhecer o bem e o mal, eles passam a então ter malícia, conhece sobre sensualidade, sobre traição, erotização e uma série de outras coisas. Caim, ele foi o primeiro joio plantado pela serpente. A parábola do joio e do trigo traz referência à semente, que vem de sêmen. Vejamos as referências bíblicas a respeito da semente de Satanás. Mateus 13, verso 27 a 30. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram, Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu, não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, primeiro ajuntai o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Veja só que o inimigo que fez isso, ou seja, ele plantou o joio, então foi proposto para arrancar o joio. Nesse caso, em alusão a Caim e Abel, se você arrancasse Caim, que era o joio, Abel morreria, pois eles estavam dentro do útero de Eva, crescendo juntos. Por isso que falou aqui no verso 29, não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. Veja que Caim e Abel cresceram juntos. E aparentemente não dá para saber quem é joio, quem é trigo, mas a palavra vai dar algumas dicas em relação a isso. Ainda em Mateus 13, agora no verso 37 a 40, fala aqui, e Jesus explicou, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, ou seja, Samael. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. A colheita, amados, é o arrebatamento. É o dia que o Senhor volta em nuvens de glória.
Então parte vai para o reino de Deus e parte vai para o lago de fogo. Veja o que diz Mateus 15:13. Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Irmãos, todo o joio plantado por Satanás, predestinadamente ele vai para o lago de fogo. Mas aquele que é do Senhor, ele terá o livre arbítrio entre o bem e o mal. Ele pode se tornar um joio, se tornar alguém que é ímpio, que pratica o mal, que quebra os mandamentos, porque nós não somos robôs. Mas isso nós deixaremos para um vídeo mais detalhado a respeito de predestinação. Em 1 Coríntios 15, verso 37 a 39, fala que quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Olha que interessante, irmãos. A cada espécie de semente você tem um corpo apropriado, conforme o que aconteceu na pré-existência, esse corpo que você tem. Entende? Se você veio de Satanás, não é o seu caso, eu creio, então seria um corpo diferenciado. Mas se você veio de Deus, é outro tipo de corpo. E também conforme o que houve na pré-existência. Continuando, verso 39. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outra e os peixes uma outra diferente. Pois é, amados, nós sabemos que você vai ver que todos aparentemente são de uma carne, mas cada um tem a sua espécie. E também fala da semente, fazendo alusão ao verso 38, nem todos são iguais, embora está falando de animais também, mas também os seres humanos são diferentes na sua essência. Veja que o nosso Deus, ele escolhe Jacó, já no útero de sua mãe. Como pode Deus escolher um e rejeitar outro? Escolhe Jacó e rejeita Esaú? Seria como se fosse algo na sorte? Simplesmente aleatório? Não foi aleatório, irmãos. Tinha um porquê. Deus conhecia Jacó. Em 1 João 3,9 fala: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Em Mateus 15:13, ambos, tanto Deus quanto o diabo, têm plantado seus filhos, porém toda planta que não tem sido plantada pelo Pai Celestial será arrancada. Mateus 23:33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Veja, irmãos, tem filhos de Deus na terra, e tem filhos do diabo na terra, e tem aqueles também que terão a oportunidade, os neutros, de escolher nesse vale, chamado Vale da Decisão, que está em Joel, entre o bem e o mal. Nós temos o livre-arbítrio? Sim. 1 João 2, verso 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Em 1 João 3, verso 10. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Irmãos, todos nós, no nosso passado, deixamos de amar o nosso próprio irmão. Todos nós, no passado, não praticamos a justiça de Deus. Veja que nós escolhemos estar dentro da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, mas nós poderíamos muito facilmente não ter feito isso. Então, existe algo muito profundo, que quando você escolhe estar dentro dos preceitos de Deus, há uma regeneração que vem de genética e você passa a ser filho de Deus. Você deixa de ser filho do diabo, você deixa de ser amigo do mundo para ser filho de Deus. Nós conhecemos casos de pessoas filhos de bruxos que hoje servem a Deus, mas nós conhecemos pessoas filhos de pastores que hoje servem a Satanás. Veja o que diz 1 João 3,12.
não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja o que diz João 8, verso 39 a 47. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. Bastardos, colocamos aqui, gerado fora do matrimônio, ou seja, adulterino, porque eles deram essa indireta, porque diziam que Maria engravidou de um soldado e Cristo, que não era filho de José. Então, eles estavam dando uma indireta. Ah, você que é Cristo, você não é filho de José, porque Maria engravidou de um soldado e nós não somos bastardos. Então, é por isso que eles falam. Então, e aí eles continuam aqui. Temos um pai que é Deus. Porque vocês sabem que Jesus ele não era aceito em Nazaré porque tinha essa fofoca, coisa bem do diabo de plantar uma mentira e uma calúnia, que ele era um filho bastardo e não tinha pai. Então, por isso que eles falam, temos um pai que é Deus. Olha só, não era só uma discussão simples, era um ataque, né? Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente que havíeis de amar, porque eu vim de Deus e estou aqui. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Irmãos, foi homicida desde o princípio. Caim matou Abel, lembra? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Veja só que tem pessoas, tem almas que não são de Deus. Elas não vão ouvir a palavra, não interessa que você faça. Não adianta. Mesmo assim, você não pode deixar de orar por todos, porque nós não temos como diferenciar nesse mundo quem é Caim e quem é Abel. Porque o joio e o trigo são idênticos, só dá para saber quando tiver a ceifa. Só Deus que sabe disso. Isso é culpa nossa, porque nós nos misturamos com Satanás. Vamos falar um pouco sobre o nascimento de Caim. Eva, a meu ver, ela não está agradecendo a Deus por ter Caim, mas ela apenas afirma que teve Caim com a ajuda de Deus. Em parte ela agradece porque foi a primeira vez que ela teve as terríveis dores de parto normal. E isso foi uma penalidade que Deus deu a ela por causa do seu pecado. E como ela sofreu demais, ela sofreu muito, com certeza ela achou que ia morrer, porque ela nunca passou por isso. E dor de parto é terrível. Então ela fez essa afirmação. Vamos ver que incrível o entendimento muito interessante na nota de rodapé na Bíblia Nova Peshitta. Então você vai ver que ela fala assim, eu tive um homem vindo de Deus. Olha o que diz na nota de rodapé. Eva esperava que Caim fosse a semente prometida. Ver Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 fala... Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a nota de rodapé, relacionado à nova Bíblia Peshitta, ela menciona que Eva acreditou que Caim poderia fazer parte da boa semente, da semente da mulher. Eu já penso o seguinte, ela até pode ter pensado que Caim era uma boa semente, mas logo algo fez com que ela acreditasse que Caim não era a boa semente, porque senão ela não colocaria o nome de Caim. Caim era híbrido com genética contaminada. E por que Eva daria esse nome? Ela foi possuída por Samael por se deixar enganar. Todavia, quando ela foi possuída, foi culpa sua. Ela se deixou enganar. Ela se deixou ser seduzida, porque Satanás ele é mentiroso, mas ele é inteligente, ele é sedutor. Ainda creio que ela sabia, sim, a origem de Caim, mas ela afirmou que teve um filho homem com a ajuda do Senhor, pois foram suas primeiras dores de parto, e ela sobreviveu.
E era um parto que envolvia gêmeos, e é a primeira vez que ela sentiu aquelas dores. Provavelmente ela achou até que iria morrer. Então ela afirma que teve Caim, um filho homem, com a ajuda do Senhor. Porque apesar da penalidade das dores de parto, Deus não saiu de perto de Eva. É o que ele faz conosco. Ele nos penaliza, mas ele tem amor. Está escrito na palavra que Deus prova aquele que ele ama. Veja que ao nascer Sete, filho de Adão e Eva, Adão diz que é segundo a sua imagem e semelhança. E por que ele tem que deixar isso tão claro? Porque provavelmente Caim, ao passar do tempo, ele não passa em si ser a sua imagem e a sua semelhança. Veja o que diz o Targum de Jerusalém em Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou Sete, do sangue, pela sua imagem e pela sua semelhança. Pois antes disso, de Eva tinha gerado Caim, que não era dele e nem do seu sangue, e Abel foi morto pela mão de Caim. Caim foi expulso, e não é feita a genealogia da sua semente no livro da genealogia de Adão. Gente, surreal, porque são coisas que a gente falava antes de conhecer o Targum. E tem um registro nisso, né? A gente fica muito feliz com isso. Então, o interessante é que nessa nota de rodapé da Bíblia Nova Peshitta, mostra novamente que a mulher, ela sabia que haviam as duas sementes também. E ela acha que Caim, no primeiro momento, era da boa semente, pode até ser. Mas algo a desperta para ela ver que não era. E o autor da nota de rodapé sabia que Caim não era da boa semente, em relação à Bíblia Nova Peshitta, né? E nós temos essa Bíblia mostrando o conhecimento da má semente, e o Targum, que também reconhece que Caim é filho de Samael. Então você vê aqui nesse capítulo 5 agora, assim como a nova Bíblia Peshitta. E olha só o que diz também no capítulo 4 de Gênesis, ainda no Targum. E Adão conheceu intimamente Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, uma malaca desejável, ou seja, um anjo desejável. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse: tem adquirido um homem do malaca de Deus, o anjo de Deus, e continuou a gerar de seu marido, Adão, o seu irmão gêmeo, Abel. Olha só. Já falamos que o Targum é o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros, né, usados pelos judeus, que foi traduzido do hebraico para o aramaico, para melhor entendimento desses judeus, porque eles passaram pelo exílio babilônico e ficou ali o hebraico um pouco mais difícil para eles, então foi passado para o aramaico. Na aula passada, nós vimos que a árvore do conhecimento do bem e do mal era Samael, porque o tempo todo na Bíblia faz menção que árvores somos nós. E Samael seduziu Eva e plantou a sua semente maligna, que é Caim. Por isso que tem várias passagens falando da árvore má e da plantação do joio enquanto estávamos dormindo, que vimos também na aula anterior. Mas será que filhos gêmeos de pais diferentes é possível? Sim. Tem várias matérias que falam a respeito de gêmeos de pais diferentes, que ocorre através de 2 relações sexuais, às vezes no mesmo dia, e a fecundação de 2 óvulos e 2 espermatozoides, como estas reportagens que estão aí na sua tela, né? Gêmeos de pais diferentes. É raríssimo, mas pode acontecer. Vamos analisar a punição de Eva? Em Gênesis 3:7 fala: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja que o casal descobre que estavam nus. Por quê? Porque eles descobriram a imoralidade sexual através do conhecimento do bem e do mal. Então eles percebem que aqueles órgãos deles servem para ter relação sexual. Por isso que a mulher, então, ela teria dores de parto, ela ainda não se chamava Eva. Por que a mulher teria dores de parto? Porque Deus pune conforme o pecado, e o pecado que Eva cometeu foi imoralidade sexual, tendo relação com a serpente chamada Samael. E por que as mulheres possuem o ciclo menstrual e sangram na quebra da virgindade? Porque a humanidade participou do pecado após Adão e Eva. Adão e Eva pecaram primeiro, e em seguida abriu ali para nós esse pecado, que é o que vai explicar que o pecado veio de um só homem. Em Gênesis 3:16 do Targum, diz o seguinte:
ou multiplicarei tuas aflições com sangue na virgindade e a tua gravidez. Mas e a punição do homem, ou seja, de Adão? O que será que aconteceu? Que é a maior dúvida que as pessoas têm, né? Bem, no verso 17, olha só o que diz aqui no Targum, que está igual no que está na sua Bíblia também, né? Ela não muda. Maldita é a terra que não te mostrará teu erro, com trabalho comerás dela todos os dias da sua vida. E espinhos e cardos dela produzirá e crescerão por tua causa. Adão, ele teve um prazer sexual que nós não sabemos exatamente o que houve. Tem gente que fala que às vezes ele teve algo homossexual, nesse sentido, não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas a certeza aqui é que ele vai desperdiçar o seu sêmen, a sua semente na terra. Por isso que a terra, ela se torna maldita. Maldita é a terra que não te mostrará teu erro, e espinhos e cardos ela produzirá, e crescerão por tua causa. Então ele desperdiça o sêmen, por isso masturbação é pecado, ele desperdiça a semente na terra e amaldiçoa a terra. Por isso que a sua penalidade é comer do fruto do suor do seu rosto, trabalhando na terra, e a terra surgiriam espinhos por causa da maldição provocada por Adão. É a luta diária do trabalho que existe até hoje. Olha que interessante que no Targum, Adão, ele fala, e o homem respondendo disse, peço pelas tuas compaixões diante de ti, ó Deus, que não seja considerado diante de ti como besta, que come a erva das faces do campo, levantemos e cresçamos com o trabalho das mãos, e comeremos o alimento da subsistência da terra, e nisso seja feita distinção agora de diante de ti, entre os filhos dos homens e entre os filhos das bestas. Essa passagem de Adão é muito parecida com a passagem do filho pródigo, que diz, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. Então nós caímos em si quando pecamos e pedimos perdão a Deus, e pedimos para ficarmos na terra, mesmo com os filhos da serpente, mas prometemos a ele fidelidade nesta terra. Antes de virmos aqui, pedimos uma segunda chance para que a gente pudesse voltar e sermos redimidos através do livre-arbítrio. Então aqui é o vale justamente que é da escolha, de você escolher entre o bem e o mal, só que a nossa punição é estar junto com o joio e nós como trigo sofrendo perseguição. Vamos ver a punição da serpente? Em Gênesis 3, 14 e 15 fala, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O rastejarás sobre o teu ventre, essa penalidade, foi no ventre que a serpente veio aí a semente de Caim, né? Então no ventre dela que veio o que? A semente de Caim, esse joio. E Samael, ele parte para um pecado que ele perde o seu poder, não todo o poder, ele vai perder parte do seu poder e do seu esplendor. Assim como o homem, ele deixa de ser imortal, ele passa a ser mortal, porque o salário do pecado é a morte. Então ele fica doente, ele envelhece e também ele passa a morrer, né? Então, além disso, Satanás ele vai comer do pó da terra, pois através dele veio o pecado, e com o pecado veio a morte. O homem agora volta ao pó, e Satanás come deste pó da terra, através dos vermes. Nós morremos porque o salário do pecado é a morte e a penalidade por termos desobedecido. Não tínhamos esse corpo, nós éramos imortais, mas fomos revestidos da pele da serpente, e agora nós morremos. Veja o que diz no Targum, Gênesis 3, 21. E fez Elohim para o homem e a sua mulher vestes de honra de pele da serpente, que saiu dela sobre a pele em suas carnes. Ele mudou o ônix deles, que se desfez e os vestiu. Veja que nós éramos revestidos de ônix, uma pedra negra muito bonita,
mas com o pecado nós perdemos esse revestimento, porque entrou o pecado, entrou a morte. Então o Senhor, para cobrir a nossa nudez, Ele colocou esta pele que você tem à sua volta, e hoje é o maior órgão que existe em nós, é essa pele aqui, né? A pele da serpente. Por isso que essa pele aqui, esse corpo aqui, ele dá muito trabalho, e ele morre, volta para o pó, e a serpente volta a comer aquilo que foi gerado através dela, essa carne aqui. Só que quando for purificada como ouro no fogo, então parte dessa carne purificada, ela vai ressuscitar, ela é transformada e volta para Deus. Assim como o Espírito Santo volta para Deus, que é o Espírito de Deus, e a alma, se escolher o bem, ela volta para Deus também, junto com parte dessa carne que for purificada, é a promessa que Deus tem no arrebatamento. Então, lembre-se, se formos firmes e fiéis, no dia do arrebatamento, nosso corpo será ressuscitado, modificado, subiremos a Deus, o que é de Deus volta para Deus, que é o Espírito Santo, e a alma que vencer nesse mundo. Fala também da inimizade entre os filhos de Satanás e da mulher. Aqui a Bíblia deixa clara que Satanás tem filhos e que eles irão nos perseguir. Fala que nós feriremos a sua cabeça e ele nos feriria o calcanhar. Jesus foi pregado na cruz tendo o calcanhar ferido, mas ele ferirá a cabeça de Satanás. Pela atemporalidade, Jesus já feriu a cabeça de Satanás. Vimos que Caim mata Abel. Por quê? Justamente por causa da inimizade entre os descendentes de Satanás e da mulher. Caim era filho de Samael. Ezequiel 18:20 fala: o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim a justiça do justo lhe será creditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Por que nós lemos isso? Para mostrar para vocês que Deus ele ensina a gente a perdoar 70 vezes 7. E mesmo no Antigo Testamento, na primeira aliança, fala que o pai não leva o pecado do filho, nem o filho do pai. Então, como que Deus vai punir você por causa que Adão e Eva cometeram um pecado? Ele fala para você perdoar todo mundo, fala que vai lembrar quem guarda os mandamentos até 1000 gerações para frente. Aí, por causa de um pecado de Adão e Eva, todo mundo se lascou. Não, irmãos, nós participamos disso. Veja o que diz também Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, amados, tudo que nós fizemos, nós estamos acertando aqui, a fim de sermos, juntamente com outros irmãos que decidiram estar com Deus, nós já estamos sendo julgados nesse momento. Nós estamos como o dia do juízo. O nosso juízo é aqui na terra, irmãos, por isso que a gente sofre tanto, para purificar, para a gente voltar para o céu. Já o ímpio não. Ele vive como se fosse uma estrada larga, só que no dia do juízo ele está condenado. Além disso, a punição aqui para a serpente, então, como nós falamos, foi a inimizade entre seus descendentes. Então, onde que está escrito isso? Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui explica a perseguição a Jesus e a Moisés desde o nascimento. Como pode uma pessoa nascer, ser um frágil bebê e já ser perseguido pelo diabo? É porque o diabo já sabe que ele é filho de Deus, de uma união e um propósito de Deus. Ele enxerga na outra dimensão. Fala que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú ainda quando estavam no ventre da mãe deles. Então, que Deus é esse que escolhe um bebê aleatoriamente? Porque não é aleatório, mas tem uma vida pré-existente. O próprio Satanás também já sabe, irmãos. E contra quem hoje o Satanás luta? Contra os que guardam os mandamentos. Olha só o que diz Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Deus perdoou Adão e Eva? Acreditamos que o nosso perdão veio através de Jesus, pois se fossem por obras, nós não teríamos perdão, nós iríamos perder. Por isso que Jesus vai pregar no Hades para as pessoas da antiga aliança. Adão e Eva foram punidos, mas o perdão vem do arrependimento. Veja que Adão, ele culpa Eva. Eva culpa o seu pecado à serpente. Todavia, quando Jesus morre, ele desce até o Hades para salvar as almas que não tiveram chance de estar na segunda aliança. E se Adão e Eva estavam ali, eles tiveram esta oportunidade.
Então, amados, veja que João também, ele chora e ele vê que ninguém é digno de abrir o livro dos 7 selos, mas um dos anciãos fala para ele não chorar, porque um iria abrir o livro dos 7 selos e seria o Cordeiro, sem mácula, sem mancha, o nosso Senhor Jesus. Ele foi o único que podia pagar o nosso pecado da pré-existência. Caim foi expulso com uma marca para não ser morto pelo seu homicídio, mas toda a sua geração foi amaldiçoada. Lameque, na sua geração, foi pior do que Caim. Ele era homicida, imoral, rancoroso, cheio de ódio e idolatria. E Caim não entra na descendência de Adão, porque ele não é filho de Adão. Abel não entra na genealogia de Adão, por ter sido morto, não gerou descendentes. A própria Bíblia fala que a descendência de Adão é 7 para frente. Gênesis 4, 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. O título de Gênesis 5 é Os Descendentes de Adão. E neste capítulo 5 de Gênesis não tem a descendência de Caim, apenas de Sete, e ainda fala que ficou no lugar de Abel, que Caim matou, e que Sete é a imagem e semelhança de Adão. Por que especificar que Sete tinha a imagem de Adão? Porque Caim não tinha a imagem e semelhança de Adão. Mas será que os anjos podem se reproduzir? Infelizmente, embora a Bíblia deixe claro que existiram gigantes na Terra, tem muitas pessoas que acreditam que esses gigantes vieram de uma relação natural entre a humanidade. Não precisa ser uma pessoa da área da medicina, um Einstein, para saber que houve uma grande mutação genética já naquela época. Isso se explica na própria Bíblia, que deixa claro que anjos fizeram o mesmo que Samael. Samael teve relação com Eva. Então, os anjos também aplicaram a sua semente na terra e se misturaram. Anjos que traíram a Deus com as mulheres na terra. Por isso que vem dilúvio. Lá com Davi, você vai ver que ele vai enfrentar Golias, porque volta a acontecer lá na frente. Veja o que diz Gênesis 6:2. Viram os filhos de Deus, que é a mesma menção, esses filhos de Deus em hebraico para nós, tá? E anjos, tá bom? Então, filhos de Deus, anjos, filhos de Deus, nós. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens. Lembra que os filhos de Deus também, como são anjos, e filhos dos homens, é uma menção como filhos ali de Eva. Então vamos lá, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui está falando tomaram, tá? Como um sentido de abuso mesmo, não foi pedindo licença, um casamento, não. Gênesis 6:4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Irmãos, acabou de falar em Gênesis 6:2 que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, irmãos. E 2 versos depois fala que tinha gigantes. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, olha aqui, ó, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Acabou de confirmar que os gigantes vieram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, irmãos. Como que pode as pessoas não entender tão claro isso? Olha o que diz em Judas, no capítulo 1, verso 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Está falando desses anjos aqui, irmãos, que não guardaram o seu estado original. Qual que é o seu estado original? De não ter relação sexual. Aquela reprodução não era tida como um casamento. Os anjos não dão em casamento, irmãos. É nesse sentido, não tem malícia. Isso é para o homem. O homem é dado o casamento por causa da traição, irmãos. O apóstolo Paulo falou que era melhor ficar sozinho. Mas por causa do pecado se dava em casamento. A reprodução não tem nada a ver com relação sexual. Lúcifer, irmãos, era anjo e ele pecou. Só vou fazer uma observação. Lembra que Jesus, ele nasce pelo Espírito Santo? Teve uma relação sexual ali? Não, irmãos. O Espírito, ele entra no útero de Maria. Então, havia uma reprodução. Mas a gente não sabe de fato que reprodução, como que ela foi feita. Será que era dessa forma? Nós não sabemos, irmãos. A questão é que o conhecimento do bem e do mal veio justamente com Samael, com prazer. Eles descobrem que estão nus, irmãos. Vamos lá. Lúcifer, ele era anjo, irmãos. Ele pecou. Existe o livre-arbítrio. Lúcifer tem seu exército de anjos que traíram a Deus.
Esse exército é justamente os anjos caídos que estão aqui na terra e tiveram relação sexual com essas mulheres. Aí chegam os teólogos, irmãos, e dizem que anjo não pode pecar. Sabe, irmãos? Anjos não pode pecar. Ai, mas como pode? Nossa, quer dizer então que, nossa, Samael estava lá e pecou. Então, pois é. Quer dizer que você tem um irmão, se ele se torna homicida, ele deixa de ser seu irmão, ele deixa de ser filho do seu pai? Não vamos ser ignorantes, irmãos. Deus não criou robôs condicionados. O que ocorre é que existe um livre-arbítrio e a vontade de não pecar. É a vontade voluntária de estar com Deus. Como o anjo não se reproduz, Deus mandou homens e mulheres imortais antes do pecado se multiplicar. Adão e Eva imortais eram o que no céu, irmãos? Passarinhos, elefantes. Entendeu? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, se tornarão dois uma só carne, irmãos. Adão fala que agora, né, dessa vez, carne da minha carne. Então, e a passagem que não se dão em casamento, né? Planta animais se casam, irmãos. Tem relação sexual ali? Tem, os animais têm, mas existe malícia? Não tem. Então, tem mistérios, irmãos, que nós vemos na Bíblia que é como se anjos não se reproduzissem, né? Não se dão em casamento, mas nasce, de alguma forma nasce, irmãos. Jesus nasceu no útero de Maria, na verdade. Então foi algo, um milagre. No céu pode ter sido desta forma, sim, mas não era para ter ali aquela malícia. Não era o momento. Pode chegar algum momento, ter uma evolução? Pode, mas são coisas que não estão escancaradas na palavra. Mas tinha uma reprodução, sim. Mas era lícita, era linda, era pura. Cada espécie tem sua função, mas a Bíblia deixa clara que anjos que se reproduziram, eles pecaram nessa forma de reprodução porque eles viram as mulheres formosas. Entendeu? Eles se reproduziram conhecendo o bem e o mal, com erotização, com maldade, com estupro. Então acreditamos e mostramos a reprodução da humanidade antes do pecado, mas não conheciam o mal. O problema foi o conhecimento do mal. Entrou a malícia, o adultério, a fornicação, prostituição, entrou o pecado no mundo, principalmente o sexo ilícito. Samael teve a sua escolha de trair a Deus e Eva foi fraca e caiu na tentação. Criança pode se reproduzir ou conhecer o mal? Ela não pode se reproduzir, mas ela pode conhecer o mal, mas não se reproduzir sexualmente. Anjo não era criança em estatura física, mas era como uma criança na pureza, mas descobriu o pecado por desobediência. Eles descobriram que estavam nus. É como você falar para o seu filho não mexer em certos vídeos na internet, ele vai atrás e descobre pornografia. Qual a diferença do pecado de Eva entre o pecado dela e Samael? Entende a diferença, irmãos? Samael foi traidor. Eva foi fraca, ela foi burra mesmo. Ela caiu, ela foi seduzida. Adão também. E nós também. Samael não, irmãos, ele quis fazer o mal. Veja a menção que Salomão faz em Provérbios 30, 20. Tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Salomão associa a imoralidade sexual da mulher como comer algo errado, irmãos. Fruto de adultério, de fornicação. No caso aqui é o adultério, ele fala de mulher adúltera. Muitos acreditam que Eva cometeu o adultério porque se ela tem relação sexual com outro, então ela está como uma mulher que está com Adão, ela comete adultério. E Salomão associa adultério a comer um fruto proibido, irmãos. E depois ela nega o que faz. Entende? Foi exatamente o que Eva fez. Ela cometeu adultério e ela colocou a culpa na serpente. Por que será que ele fala isso? E outra coisa, com quem Caim se casou se não tem humanidade? Irmãos, tinha humanidade ali. Caim teve medo de ser morto por causa do homicídio que ele fez. Mas quem mataria Caim? Porque não era só Adão e Eva. Quem vai matar Caim, irmãos? Não, irmãos, já vimos nas aulas anteriores. Por isso que eu peço para vocês assistirem tudo e na sequência. A humanidade foi criada junto com Adão e Eva. Foi Adão, os outros homens, e Eva e as outras mulheres. E no Targum eu já mostrei para vocês também. E na própria Bíblia tua aí fala isso. Deixará seu pai, sua mãe, unir-te-á, sua esposa, se tornarão e serão dois numa só carne. Por isso que Caim gerou uma família, casou com alguém da humanidade, ele tinha medo de morrer também. A terra já era bem populosa. E por você também, em outra esfera, antes do nosso pecado adâmico. Isto fica claro em Gênesis 1, 26 em diante, antes de falar de Adão. Deus deixa claro
nesta passagem que ele criou o homem e os abençoou, dizendo para multiplicar e para encher a terra. Espero que eu possa ter ajudado você nesse estudo, que abra sua mente e que a gente não seja mais vítima do sistema religioso que faz com que a gente ache que Deus ele é aleatório em colocar você em qualquer lugar desse mundo e ainda punir você com o pecado de Adão e de Eva, como se ele fosse um Deus mau e contraditório quando ele fala para perdoar 70 vezes 7 e pagar o mal com o bem. Amados, se nós sendo maus damos coisas boas aos nossos filhos, que dirá Deus? Amados, a Bíblia não é contraditória, ela é harmônica. Sai desse sistema, esse sistema, irmãos, que engana. Não estou falando, você tem que sair de uma igreja que você está, que você vai para o inferno. Não, irmãos, se você conseguir reter o que é bom e tudo bem, o mais importante, irmão, é estudar a palavra e entender que Deus é maravilhoso, amados. Deus tem mostrado para muitas pessoas a pré-existência desses fins dos tempos, a fim de nós suportarmos as coisas que virão. Jesus está voltando, irmãos. Tem coisas muito graves, muito sérias acontecendo e muita gente dormindo. Deus abençoe grandemente pela audiência. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho na opção todos para receber a notificação de novos vídeos e sempre fique de olho na descrição do vídeo a fim de ajudar o nosso canal a manter e a crescer também. Deus abençoe a cada um e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.